Heloísa Rosa usou o termo língua mentirosa para se referir à sua ex-assessora, Aline. Ela, esposa de um homem que já deveria estar preso, mas ainda está em liberdade, embora tenhamos fé que isso não durará muito tempo. O que aconteceu? Aline estava revisando detalhes do processo quando se deparou com o depoimento de Heloísa. Aline ficou profundamente emocionada e chorou, pois o relato foi muito impactante e revelou que Heloísa sempre soubera de tudo que seu marido fez até o momento. Heloísa afirma que na manhã seguinte, a criança lhe contou que o Sr. Grubert entrou no quarto e cobriu seus olhos. Hoje eu tive acesso, na verdade, a um depoimento que a Heloísa Rosa deu no dia 6 de abril, ou seja, 4 dias depois da minha filha. E ela deu esse depoimento dentro do DCF, que é o Departamento de Criança e Família. E o mais interessante é que esse depoimento ele foi gravado. Continuando, esse depoimento, a gente teve acesso à transcrição dele. E algumas vezes eu vi o pai do acusado dizendo que eu teria manipulado a criança a falar algumas coisas, coisa que nunca aconteceu, mas o fato é que nesse documento comprova que as alegações iniciais da Lívia, mesmo antes de ter contato comigo, sempre foram as mesmas, até o dia da entrevista forense, que deu positivo para aborto. Então isso é muito sério, gente, não sou eu falando o que a Lívia disse, é a própria Heloísa Rosa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou ler esse documento para vocês e depois eu vou anexar aqui ele em inglês e o original para vocês terem acesso. O CPI, que é o investigador Carlos Ferment, se reuniu com a mãe e falou o nome da criança da Heloísa, a senhora Heloísa Grubert, que compareceu ao escritório do DCF para ser entrevistada e para que o investigador pudesse abordar as alegações. O detetive Carlos solicitou a assistência de um policial chamado Pimentel, que pôde atuar como intérprete. A senhora Grubert cooperou e afirmou estar disposta a colaborar com a investigação, pois sabia o quão importante ela é. O detetive Carlos perguntou à senhora Heloísa sobre as alegações e ela afirmou que, enquanto estava no seu quarto, a Lívia entrou no banheiro e disse que estava com medo de algo. Então, a Lívia entrou no seu quarto e disse que estava com medo de algo. A senhora Heloísa, então, decidiu dar um pouco de água a ela e, em seguida, colocou de volta na cama, pois já estava muito tarde. Heloísa afirma que, na manhã seguinte, a criança lhe contou que o Sr. Grubert entrou no quarto e cobriu seus olhos. Colocou algo em sua boca. No entanto, a criança repetia que era chupeta, mas também afirmou que não era chupeta, pois era algo duro e molhado. A senhora Grubert declarou que acredita na criança Lívia e pediu para que seu marido saísse de casa no dia seguinte. Além disso, ela se encontrou com a mãe da Lívia, no caso eu, conversou com ela e contou tudo o que sabia. A senhora Heloísa afirmou que essa situação tem sido muito difícil para ela, pois ela é cantora da música cristã. O que ela tá... Então, você vê que ali ela afirma que a situação tem sido difícil porque ela é cantora da música cristã e teme represálias sociais. Ou seja, ali, 4 dias depois do aborto, ela já estava preocupada em ser atacada, se preocupando com a reputação, né? O detetive afirmou que expressou a Heloísa que o único objetivo era investigar o ocorrido e a partir daí teria que falar com os filhos dela. E ela se recusou a permitir que seus filhos fossem entrevistados, pois não queria que eles fizessem parte dessa situação. Aí o detetive explicou à mãe que a criança já fazia parte do processo e precisava ser entrevistada. Gente, foi isso. Forte, né? Eu queria lembrar vocês que em algumas entrevistas eu falei sobre isso,
que Lívia, quando chegou em casa, ela tinha muito medo, né, de falar detalhes, e ela sempre falava e afirmava muito: mãe, o tio falou que era só chupeta, o tio falou que era só chupeta, o tio me pegou no colo quando a tia Heloísa brigou com ele falou que era chupeta. Então ele passou o dia falando pra ela que era chupeta, e em 2 momentos que eles estavam sozinhos, ele disse pra ela: Lívia, você tem que falar que é a chupeta, senão a tia vai matar o tio. Então isso é muito sério, né, gente? É muito sério. É muito sério. E por que eu tô falando isso? Porque na hora do abuso, ele também deve ter dito ali, ele disse a ela, né? É a chupeta, Lívia, é a chupeta. Cara, isso Foi com esse material que a justiça trabalhou. Então, deixa eu só explicar aqui. Hoje nas redes sociais me passaram muito, né? Uma mentira deslavada. Que tem material genético na roupa da criança. Não tem. Se tivesse isso, você acha que a justiça dos Estados Unidos terminaria um caso? Mas vamos lá. Antes de comentar sobre essa leitura tão intensa e emocional, é importante observar a resposta de Heloísa Rosa. Ela frequentemente utiliza esse tipo de vídeo e analogia, mas desta vez foi mais firme e direta, dizendo: às vezes, uma filmagem nos engana. E não só a imagem, a língua mentirosa também. Cuidado e não caia na armadilha da internet, e postou o link de sua música Silêncio. Ela continua a compartilhar links de seus videoclipes, ainda falando da língua mentirosa. Porém, o problema é que o que foi chamado de mentira não são as palavras de Aline, mas o próprio depoimento feito por Heloísa. Ela assinou esse depoimento na delegacia e confirmou tudo o que foi dito. A preocupação expressada por Aline foi muito mais profunda, não com a filha pequena dela, mas com como a situação vai afetá-la emocionalmente e como ela lidará com isso. Além disso, houve uma preocupação mais egoísta, pensando nos próprios filhos e se eles estão em risco. A verdadeira preocupação de Heloísa estava no impacto disso em seu ministério, o que revela uma postura egocêntrica. Essa atitude é comum em pessoas que, ao prejudicarem alguém e serem punidas, lamentam apenas a própria perda, como quando o repórter pergunta para ele se ele se arrependeu, ele diz: perdi tudo, meu trabalho, minha família, minha liberdade. Eles lamentam pela própria sorte, mas não pela vítima. Ao analisar a declaração de Heloísa Rosa, percebe-se que ela compartilha da mesma doença moral de seu marido. No passado, muitas pessoas podiam ter admirado suas músicas ou gostado da persona que ela construiu para enganar, mas agora, o maior testemunho de Heloísa não está em suas canções ou pregações. O verdadeiro testemunho está em suas atitudes em relação à situação, na sua omissão e nas graves acusações feitas contra ela. Aline a chamou de mentirosa, o que gerou uma reflexão sobre o impacto de suas ações. Heloísa, que tenta manter seu ministério, já não tem mais como se esconder disso. A verdade é que o fim chegou, não importa o que seja tentado. O destino agora é se submeter àqueles que realmente escolheu como autoridade, mesmo que isso implique que um dia Deus tratará com aqueles a quem ela serve. A aposentadoria que ela pensa ter com seus filhos não mudará a situação. Até hoje, ela segue em silêncio, protegida pelo sistema religioso, amparada pelo poder e influência de Irineu Grubert, que usou todos os seus recursos para proteger o filho. A igreja, em silêncio, segue permitindo tudo isso. A pastora Juliana já começou o depoimento dizendo que nunca falou com o acusado após o abuso. Já começou com uma mentira horrorosa. Horrorosa. Gente, na própria gravação que eu fiz, ela disse que esteve na casa dele para pedir para que ele saísse de casa. De qualquer forma, quando a gente foi lá com a Heloísa, que foi fazer a questão de pedir para o Marcos sair de casa, a gente trouxe essa questão, por isso que eu falei, a gente está disponível para falar tudo para o detetive e o advogado já sabe de tudo. É mais conveniente para ele se submeter a certas condições, em troca de manter a igreja em Orlando. Mas Deus é um Deus justo. Em seu tempo, ele se levantará e exigirá responsabilidade de todos os envolvidos nesta história. É importante refletir sobre as razões de Heloísa Rosa. Por que a Aline inventaria uma história tão grave? O que ela ganharia com isso? Seria interessante ouvir de Heloísa sua versão. Pelo menos um esclarecimento, já que até agora só há silêncio diante de tamanha acusação.
O que seu marido ganharia com isso? Eles não estão pedindo indenização financeira, apenas a prisão de quem, para eles, é um perigo. Parece que nem pelo bem dos filhos há preocupação real. Não há defesa, nem por eles. A defesa de suas ações, ou a falta dela, é deplorável. A verdade é que essa história não será apagada. Não importa o que aconteça, ou o que tentem fazer para calar a voz daqueles que falam a verdade. Não haverá nada que mude essa realidade. Há aqueles que tentam retardar o processo, para que as pessoas eventualmente se esqueçam, mas isso não vai acontecer. A lembrança desse caso vai permanecer viva, enquanto ele, o responsável por isso tudo, não pagar pelo que fez. Mudando um pouco de caso, do que se está falando muito no momento é sobre a resposta de Felipe. Muitas pessoas pediram um comentário sobre isso. Ele se manifestou, mas não negou nenhuma das acusações, deixando claro seu posicionamento diante de tudo o que está acontecendo agora. Queridos, então chegou ao meu conhecimento que uma pessoa está falando aí de mim que mandou receber nudes há muito tempo. Falar é muito fácil, né? Eu acho que quando você tem que denunciar um crime, você deveria fazê-lo numa delegacia, não num podcast. Mas eu não sei quem é esse ser, e a única coisa que eu sei é que, primeiro, não misture uma coisa com a outra. O processo passado, existe um laudo que diz que a criança nunca fez. Existe um laudo. E diz, inclusive, como ela foi ensinada a fazê-lo. Então, assim, todas as pessoas que tiveram acesso ao processo pediram a minha absolvição, inclusive o Ministério Público. Agora, com relação a esse rapaz, a única coisa que eu tenho a dizer é ou se retrate ou a gente se vê no tribunal, porque todas as medidas legais estão sendo tomadas. E espero lá. A resposta de Felipe continua sendo a mesma, tanto no caso envolvendo ele quanto no caso de Bianca Toledo e seu filho. Ele afirma ter sido inocentado, mas não foi bem assim. A justiça foi no sentido de indúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu, o que significa que não havia provas suficientes. Isso é usado quando algo aconteceu, mas não há materialidade das provas. Agora, assim como aconteceu no passado, ele não nega, mas exige o quê? Provas. Se aconteceu, mostre as provas. Sabemos que, na época, não havia recursos tão avançados como hoje. O celular tinha dificuldades para capturar imagens e vídeos. Quem teria gravado uma conversa em 2015 ou 2016? E por que alguém acusaria ele do nada? Ele está falando agora porque conseguiu abrir a boca e revelar a verdade. Entretanto, ele não é o único. Já são 5 ou até 6 pessoas que alegam a mesma coisa. Será que Felipe vai exigir provas dessas outras pessoas também? E isso é bíblico. A Bíblia diz que o testemunho de 2 é verdadeiro. Claro, estamos no tempo das fake news, então devemos ter cuidado com isso. Mas eu duvido que essas pessoas que não se conhecem, e que falam sobre isso muito tempo depois, estejam conspirando contra ele. E muitos questionam, por que não falaram antes? A razão é que, como eu estava pesquisando, em 2025, vemos campanhas nas igrejas voltadas para milagres, prosperidade e avivamento. Tudo é sobre propósitos e bênçãos. Mas o que é realmente importante? Essas pessoas demoraram tanto tempo para se manifestar porque, quando lidam com manipuladores, psicopatas e abusos dentro do sistema religioso, ficam perdidas e sem saber como agir. Elas só começaram a entender o que viveram depois de muito tempo, ao encontrar recursos ou informações fora do contexto religioso, como palestras ou livros que as ajudaram a perceber que foram vítimas de algo muito mais sério. E isso leva tempo. Aceitação, luto e cura. Enquanto isso, as igrejas continuam focadas em avivamento e prosperidade, mas como se pode falar de cura espiritual para um povo tão ferido? Onde estão as pessoas de verdade para lutar por justiça? Magno Malta, Damares, Nicolas, Feliciano. Onde estão quando realmente precisamos? Por que não se levantam para proteger as vítimas de abusos dentro da igreja? Por que não usam suas vozes para lutar por justiça? Parece que a maioria se preocupa mais com sua própria imagem e com o que podem ganhar com isso, não com a verdade.
E as pessoas que realmente estão lutando por justiça, que falam abertamente sobre isso, estão sendo perseguidas e desacreditadas, enquanto os que cometem abusos continuam a ser protegidos. Amanhã poderá ser você a vítima. E não espere nenhum apoio do seu líder, porque ele provavelmente não estará lá para te ajudar. Não adianta esperar que o sistema religioso se levante para corrigir esses erros, eles estão mais preocupados com a prosperidade do que com a proteção real dos fiéis. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo mensagens e assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.